Hi sis, how's it going? Olá, hi sis, tudo bem? Let's get to the point, let's get to the class. Vamos direto ao ponto, vamos direto à aula, sem perder tempo. Ok, people, come to page 157. Ok, pessoal, venha para a página 157. Group 2, Irregular Verbs. Olha, verbos irregulares. Para o que servem esses verbos irregulares? Será? Para qual situação? Ainda vou meio que mexer com você agora. Para qual rua? Opa! Você lembra lá das 24 situações? Rua número 5, aquela rua perigosa. E é por isso mesmo que você tem agora que se livrar daqueles perigos. Quais são? Esses daqui. Então você senta, coloca a mão na massa, você vai resolver aquele problema. Então o número 5, pessoal, da 24 situações só serve para o quê? Se você não sabe, eu não vou lhe dizer agora, porque aí você precisa assistir os outros vídeos. Eu só preciso lhe balançar, para você entender para que serve o número 5. Só vou lhe dar uma dica. O número 5 da situação 24, você afirma, você nega ou você pergunta, e ali está no presente, no passado ou no futuro. Eu lhe dei 6 situações. Olha, presente, passado e futuro, você afirma, nega e pergunta. São 2 delas. Lembra dos 6 que você escolhe 2? E é por causa dessas 2 situações é que você vai precisar entender isso aqui, como funcionam os verbos irregulares. E eu vou lhe dando uma dica agora. Seria no passado, no futuro, no presente? Principalmente no passado, tá? Ok. Então, vamos ver aqui que os verbos... Então, vamos ver... Então, tipo 1. Os verbos irregulares pertencem a 3 famílias. Ó, family 1, 2, 3. 3 famílias. Family 1. Verbos que mudam nos 3 tempos. Como 3 tempos? Precisamos entender que os verbos vão ter... Agora nós vamos entrar nas listas dos verbos irregulares. E você precisa entender também onde você vai usar essa lista de verbos irregulares. Eu já lhe dei aquela balançada no começo, com as 6 situações. 3, 3. Tudo isso você vai precisando agora entender, certo? Então imagine que no presente o verbo to go, ir, quando eu transformo ele para o passado vai ficar went. Aí você dizer, como assim? Não é go no presente? É. E no passado? Went. Por exemplo, se você falar assim, eu vou ao trabalho todos os dias. Você vai dizer no presente isso, certo? I go to work every day. Agora, se você falar, eu fui trabalhar ontem, ou eu fui ao trabalho ontem, não é mais go, e sim o quê? Went. E muda completamente, não é o verbo, de go para went. Então você vai dizer, I went to work yesterday. I went, usar went aqui, to work yesterday. Que é o tal do foi. No caso, eu fui. E veja, o verbo muda. É aí que você precisa entender qual situação. Eu lhe dei as 6, vá pensando. Eu vou encurtar esse caminho aí. Será que você pensou que é na situação quando você queira afirmar no passado? E explicando, acertou. Se você ainda estava confuso com isso, guarde essa situação. Isso aí é a rua número 5 lá do 24. É a rua perigosa. Para tirar esse perigo, é aqui, colocando a mão na massa. Então você precisa entender o que é went, passado de go, quando você vai afirmar. Você só vai usar isso quando você for afirmar. Pronto. Gone é o particípio passado de went. E agora começou a me complicar a cabeça. Está falando em particípio passado, gone, ido, e aí... Não, eu não quero isso, Josh. Eu quero conversar em inglês, rapaz. Não vem com negócio de gramática que não vai entrar na minha cabeça. Então, por enquanto, você que está pensando assim, esqueça essa parte aqui, ó, 2. Só que lá na frente, você vai precisar usar muito gone. Saiba disso. Então, essa palavra went é a conjugação de go no passado. Simplesmente isso. Por exemplo, I went to work yesterday. Eu fui ao trabalho ontem. Eu fui.
Agora, vamos pensar. Ele mudou de go para went, certo? Isso você vai precisar entender. Ou aqueles que dizem decorar. Mas não é a questão de decorar, é aprender mesmo. Se você já sabe falar I go to work, você vai precisar entender que I went to work yesterday. Eu fui ao trabalho ontem. E isso parece um pouco difícil, né, para você, porque, ai meu Deus, mudou de go para went. Lembre que você é falante do português. E olha a diferença disto aqui para o português. Vou só refrescar sua mente um pouquinho aí. No presente você diz, no inglês, I go to work every day, ok? Acho que isso aí tá tranquilo. I go, certo? Eu vou ao trabalho. Em português, eu vou ao trabalho. Só que se você for usar isso para todas as pessoas no inglês, no presente, vai mudar ali em he, she e it, no presente. Guarda, você está afirmando, então você diz I go, you go. Quando chega em he, she, it, goes. No presente. Este go aqui vira goes. Ok? Aí depois segue we go, you go, they go. Está resolvido todas as pessoas. Quando você vai usar went? Só quando você vai o quê? Responda aí. Quando você precisa afirmar no passado. Quando você pergunta, você vai usar went? Claro que não. Quando você nega, você vai usar went estando no passado? Também não. Diz, como assim eu não vou usar went se está no passado? Mas você lembra que você está negando. E quando você nega, já tem um auxiliar negativo para o próprio verbo, go. Então você vai precisar dizer I didn't go, eu não fui. Eu fui, I went. Você entra no verbo conjugado, I went. Lembra? Você troca o go para went e usa went. I went to work yesterday. Mas se você não foi trabalhar, você diz eu não fui trabalhar, I didn't go. She didn't go. Então imagina que no passado, quando se trata de conjugação verbal, e aqui eu não estou falando nada de gramática. De repente você pode estar pensando, lá vem mais um falando de gramática para mim. Não, isso não é gramática, isso são dicas, são atalhos para você fazer uma conversação com segurança. Ela existe. Todos os nativos falam assim, todos que vão falar na rua, no barzinho, seja lá onde for, na igreja, vai dar uma palestra, vai ser isso aqui. Eu posso te dizer com a experiência que eu já tenho. Então eu faço o quê? Eu tento te mostrar os atalhos, os gatilhos. O que eu quero te deixar claro hoje, que apesar de existir esta mudança do verbo no passado, que é a tal da conjugação, né? Você viu que mudou de go para went. No inglês ele se torna mais fácil do que no português, porque pensa o verbo ir no passado, como é que você fala? Conjuga em todas as pessoas. Vai, eu não vou falar o verbo, tá? É o verbo ir. Então no passado eu o quê? Pois é, isso aí que você falou. Depois você, ele, ela, nós, mudou. Nós o quê? Fomos. No inglês você vai usar o quê? Went apenas para todas as pessoas. Não tem essa mudança igual no português. Por exemplo, eles, né? Olha, eu comecei que o eu fui. Lá no eles vai ficar o quê? Eles foram. E no inglês vai ser sempre went. O que eu quero te mostrar é só essa mudança de go, que está no presente, para went, quando você quer afirmar no passado. E gone, o que é que esse tal de gone? É o particípio passado, existe isso e é muito, 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 muito usado no inglês. Porque tem um tempo que se chama present perfect e é onde usa esta coluna 3 aqui que está em vermelho. Como eu observo que o volume de informação é muito grande para você nesse momento, eu vou deixar essa terceira coluna para explicar para você depois. Nós vamos nos ater só nessa segunda coluna, que é o passado, que você precisa saber que o verbo muda. Então, go muda para went. Do, did. Take, took. Speak, spoke. Essa é a mudança do verbo.
E ele está na primeira família porque muda nesses três tempos. Aqui nesse tempo, neste e neste. Você vê que são diferentes, por isso que esses verbos fazem parte da primeira família. Family 2. Verbos que não mudam no Simple Past e no Past Participle. Então aqui nessas duas colunas eles não mudam. Você vai ver que tem lost, lost, paid, paid, sold, sold, left, left. É por isso que ficam na família 2. Aqui na família 1 você vê que eles mudam nas três, certo? Mas vamos ver, o que interessa sempre são essas duas. Então você vem no presente, to lose, perder, lost, perdeu. E eu não vou ficar traduzindo sempre, porque já está escrito em português, então você vai lendo aí a tradução quando não entender, certo? To pay, paid. To sell, sold. To leave, left. Olha como o verbo mudou do presente para o passado. E olha como mudou o verbo do presente para o passado. E só existe isso por uma única razão. É quando você quiser o quê? O quê? Responde para mim. Quando é que você vai usar isso aqui? Eu vou deixar como pergunta 1 para responder lá na frente para você. Vai pensando. Quando é que você vai usar o verbo nessa condição aqui? Family 3. Os verbos são iguais nos três tempos. Put, put, put. Set, set, set. Shut, shut, shut. E cut, cut, cut. A tradução está aqui ao lado. Ok. Come to page 166. Venha para a página 166. List of irregular verbs. Lista de verbos irregulares. E agora que nós vamos saber qual é a importância, para que serve essa lista de verbos. Você poderia me responder? Em qual situação é que você vai usar essa lista de verbos? Por que foi criado? O interessante é que criar essa lista de verbos, sabe só para o quê? Para você usar o verbo conjugado no passado quando você quiser afirmar no passado. Só quando você quiser afirmar. Quando você for perguntar, você não vai precisar dessa lista. E quando você for negar, também não. Aqui fica a dica. E essa dica é interessante, porque você precisa saber para que você está estudando isso, certo? Então vamos lá. Acompanhe comigo para você treinar a sua pronúncia, ok? Number 1. Arise, arouse, arisen. 2. Awake, awoke, awoken. 3. Be, was, were, been. 4. Bear, bore, born. Number 5. Beat, bat, bat. Number 6. Become, became, become. Number 7. Begin, began, began. Number 8. Bend, bent, bent. Number 9. Bat, bat, bat. O que se pode ler? Bat, bat, bat. Number 10. Bind, bound, bound. Number 11. Bite, bit, bitten. Number 12. Bleed, bled, bled. Number 13. Blow, blew, blown. Number 14. Break, broke, broken. Number 15. Bring, brought, brought. Number 16. Broadcast, broadcast, broadcast. Então, são 3 vezes broadcast. 17. Build, built, built. 18. Burn, burnt, burnt. 19. Burst, burst, burst. 20. Buy, bought, bought. 21. Cast, cast, cast. 22. Catch, caught, caught. 23. Choose, chose, chosen. 24. Clang, clung, clung. 25. Come, came, come. 26. Cost, cost, cost.
E aí você pode ler 3 vezes o quê? Cost. Vai ficar cost, cost, cost. 27. Creep, crapped, crapped. 28. Cut, cut, cut. Podendo ser cut, cut, cut. 29. Deal, dealt, dealt. 30. Dig, dug, dug. 31. Do, did, done. 32. Draw, drew, drawn. 33. Dream, dreamed, dreamed. 34. Drink, drank, drunk. 35. Drive, drove, driven. 36. Duel, duelled, duelled. 37. Eat, ate, eaten. 38. Fall, fell, falling. 39. Feed, fed, fed. 40. Feel, felt, felt. 41. Fight, fought, fought. 42. Find, found, found. 43. Fit, fit, fit. Fit igual nos 3. Fit, fit, fit. 44. Flee, fled, fled. 44. Flee, fled, fled. 45. Fling, flung, flung. 46. Fly, flew, flown. É interessante se o fly, que muita gente fala flew, aqui ó, no passado, flew, e não é flew. Fale flew, flew, e não flew. Ok? Vou repetir. Fly, flew, flown. 47. Forbid, forbade, forbidden. 48. Forecast, forecast, forecast. 49. Forget, forgot, forgotten. 50. Forgive, forgave, forgiven. 50. Forgive, forgave, forgiven. 51. Free, froze, frozen. 52. Feed, fed, fed. 53. Feel, felt, felt. 54. Fight, fought, fought. 55. Find, found, found. 56. Fit, fit, fit. Qual você pode também falar o quê? Fit, fit, fit. Olha a tradução aí ao lado. Number 57. Flee, fled, fled. 58. Flang, flung, flung. 59. Fly, flew, flown. 60. Forbid, forbade, forbidden. 61. Forecast, forecast, forecast. 62. Forget, forgot, forgotten. 63. Forgive, forgave, forgiven. 64. Freeze, froze, frozen. Pessoal, vamos dar uma paradinha e pensar qual vai ser o uso desses verbos mesmo quando você estiver no passado e quiser afirmar algo. Por exemplo, você quer afirmar que ganhou um presente no Natal. Como é que seria? Você vai dizer assim, eu ganhei um presente no Natal. Rápido, como é que você vai falar? Eu ganhei um presente no Natal. Rápido, vai. Não saiu? Não? Jura? Ganhar, obter, é get, esse verbo aqui. No passado, got. Você quer afirmar, então você vai dizer I got a present on Christmas. I got, em azul, a present on Christmas. I got a present on Christmas. Ok. Number 66. Give, gave, given.
67. Go, went, gone. Aqui está o grande exemplo do verbo to go. Então, como é que seria? Eu vou à praia todo verão. I go to the beach every summer. Agora, eu fui na praia no domingo passado. Você está afirmando no passado. Então vai ficar I went to the beach last Sunday. I went, que está aqui, to the beach last Sunday. Eu fui à praia no último domingo. Next. 68. Grow, grew, grown. 69. Hang, hung, hung. O hang, hung, hung é o hung, o sobrenome do velho da van. Hung, Luciano Hung. Ok. 70. Ele vem do alemão, o inglês vem do alemão, toda essa leva aí, né? 70. 70. Have, had, had. 71. Hear, heard, heard. 72. Hide, hid, hidden. 73. Hit, hit, hit. Que pode também ser o quê? Hit, hit, hit. 74. Hold, held, held. 75. Hurt, hurt, hurt. 76. Keep, kept, kept. 77. Kneel, knelt, knelt. 78. Knit, knit, knit. 79. Know, knew, known. Olha a diferença dessa pronúncia aqui. Aqui você fala knew. Aqui você fala kneel. Há uma diferença aí, tá? E não pronuncia o K. Next. 80. Laid, laid, laid. 81. Lead, led, led. 82. Lean, leaned, leaned. 83. Leap, lapped, lapped. 84. Learn, learned, learned. 85. Leave, left, left. 86. Lend, lent, lent. 87. Let, let, let. 88. Lie, lay, lane. 89. Light, lit, lit. 90. Lose, lost, lost. 91. Make, made, made. 92. Mean, meant, meant. 93. Meet, met, met. 94. Mow, mowed, mown. 94. Mow, mowed, mown. 94. Mow, mowed, mown. 95. Pay, paid, paid. 96. Prove, proved, proven. 97. Put, put, put. Esse é outro que dá para falar. Put, put, put. 98. Quit, quit, quit. Também a mesma coisa. Quit, quit, quit. 99. Read, read, read. Aqui é bem interessante. Olha quando você escreve tudo igual, mas no passado o verbo ler muda apenas a pronúncia para a mesma escrita. Então no presente é read, no passado read, read. Vamos repetir? Read, read, read. 100. Ride, rode, ridden. 101. Ring, rang, rang. Aqui é interessante que quando for com A, você fala rang. E com U, rang. Quando for aqui com I, é meio um I. Rang, ó. Rang, rang, rang. Ok, ó. Rang, rang, rang. 102. Rise, rose, risen. 103. Run, ran, run. Esse é outro exemplo interessante. Run, ran, run. 104. Saw, sawed, sun. 105. Say, said, said. 106. See, saw, seen. 107. Seek, sought, sought.
108, sell, sold, sold. 109, send, sent, sent. 110, set, set, set. 111, sue, sued, soon. 112, shake, shook, shaking. 113, shear, sheared, sham. 114, shad, shad, shad. 115, shine, shone, shone. 116, shoot, shot, shot. 117, show, showed, shown. 118, shrank, shrank, shrank. 119, shirt, shirt, shirt. 120, sing, sang, sung. 121, sink, sank, sunk. 122, sit, sat, sat. 123, sleep, slept, slept. 124, slide, slid, slid. 125, sling, slang, slang. 126, smell, smelt, smelt. 127, sow, sowed, sown. 128, speak, spoke, spoken. 129, speed, spad, spad. 130, spell, spelt, spelled. 131, spend, spent, spent. 132, spin, span, spun. 133, spill, spilt, spilled. 134, spit, 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 or spat, spat. Okay. 135, split, split, split. 136, spoil, spoiled, spoiled. E o spoil aqui é o tal do estragar. 137, spread, spread, spread. 138, spring, sprang, sprang. 139, stand, stood, stood. 140, steal, stole, stolen. 141, stick, stuck, stuck. 142, sting, stunk, stunk. 143, stink, stank, stunk. 144, strike, struck, struck. 145, strive, strove, striven. 146, swear, swore, sworn. 147, sweep, swapped, swapped. 148, swell, swolled, swollen. 149, swim, swam, swam. 150, swing, swung, swung. 151, take, took, taken. 152, teach, taught, taught. Page 168, venha para a página 168. 153, tear, tore, turn. O interessante dessa pronúncia tear é quando ele está como verbo. A pronúncia tear. Essa mesma escrita, você coloca um S, a pronúncia muda, ela fica tears, que significa o quê? Lágrimas. Guarde essa mesma escrita ali, você colocou um S, já muda de tear para tears, lágrimas. Tem uma frase que é burst into tears. O que seria burst into tears? Cair em lágrimas, se derramar em choro, ou se derramar em lágrimas. Burst into tears, ok? Depois eu escrevo, depois eu faço isso. 154, tell, told, told. 155, think, thought, thought. 156, throw, threw, thrown. 157, thrust, thrust, thrust. 158, tread, trod, trodden. E esse tread aqui não é a mesma do thread, que o brasileiro fala tread, né? Ah, eu vi uma thread ali do fulano de tal com fulana, que são aquelas tiras de conversas e tal.
do Twitter ou do Instagram, coisa do tipo, né? Então o pessoal fala thread para thread, mas aqui é thread mesmo. Tread, trod, trodden. Que é o verbo pisar. 159. Understand, understood, understood. 160. Wake, woke, woken. 161. Wear, wore, worn. 162. Weave, wove, woven. 163. Weep, wept, wept. 164. Wet, wet, wet. 165. We, won, won. 166. Wind, wound, won. 167. Ring, rung, rung. 168. Write, wrote, written. Esta lista que está ao lado são os verbos que são iguais. Esta lista que está ao lado são os verbos da família 2, que eles são iguais no passado. Então você só tem aqui no presente beat, e depois é bat, bat, bat. Aí depois bend, bent, 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 sabe? Bind, bound, bound, bound. Então essa lista ela já é repetida, já está dentro desses 168. É só para você saber por família. Então você tem beat, bat e um outro bat igual. Depois bend vai ser bent, bent. E assim sucessivamente. Essa é a lista da segunda família. Já está repetida aqui até o 168 e já foram falados. Aqui são os verbos da família 3. Eles são iguais nos 3 tempos. Presente, passado e o participio passado. Então se for bet, vai ser bet, bet, bet. Cast, 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 cast. Cost, 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 cost. Cut, 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 cut. Fit, 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 fit. Hit, 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 hit. Hurt, 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 hurt. E assim você vai fazendo para todos. Ok? Então, os que não tiverem na família 2 e aqui na família 3, todos pertencem à família 1. O grupo é maior. Ok? I'm sure you've learned a lot. Eu estou certo que você aprendeu muito. And keep in mind, e guarde em mente, no learn, no earn. Sem esforço, não há ganho. Ok? Ok, aumentando a sozeira para você ficar bem animado para a próxima aula. Vamos lá? See you the next time. Bye bye.